súmula 619 do STJ. Nossa dica agora, em direito administrativo, é sobre a súmula 619 do STJ. Você sabe que quando a gente fala de bens públicos, nós estamos falando dos bens das pessoas jurídicas de direito público. Logo, quando você quer saber se um determinado bem é um bem público, você vai olhar para quem é o proprietário. Quem é o proprietário deste imóvel? Imagine, tem um terreno baldio do lado da sua casa. Esse terreno é um bem público? Não sei. Quem é o dono desse terreno? Professor, eu vi que o dono do terreno é o município. Opa, então o município de Recife é o proprietário do terreno. Tudo bem. Ora, se esse bem é um bem público, uma das características dos bens públicos, e aqui não há exceções, não me interessa se é um bem de uso comum do povo, não me interessa se é um bem de uso especial, não me interessa se é um bem dominical. Porque, afinal de contas, os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Essa é uma característica que não tem exceção. Os bens públicos são imprescritíveis. Os bens públicos não podem sofrer a prescrição aquisitiva de direitos. Os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Então, o exemplo que eu imagino a OAB cobrando na sua prova é que lá existe um terreno. Um terreno no município. E esse terreno é, por exemplo, de propriedade de uma autarquia. Ora, se é um bem de propriedade de uma autarquia, e a autarquia é pessoa jurídica de direito público, logo esse bem é um bem público. Logo, esse bem é um bem público. Ora, se esse bem é um bem público, logo, uma das características dos bens públicos é que ele não pode ser adquirido por uso capião. Não pode ser adquirido por uso capião. Professor, mas o senhor não está entendendo. Veja bem o que a prova da OAB está me cobrando. Ela está dizendo que nesse terreno de propriedade de uma autarquia, mora uma família de baixa renda. Família, professor, tem 2 filhos, mora lá há 15 anos ou há 20 anos nesse imóvel. Professor, todas as economias dessa família foram investidas nesse terreno. E essa autarquia, ou o município, ou o estado, o proprietário, essa pessoa jurídica de direito público, proprietária do imóvel, nunca teve nem aí para esse imóvel, professor. Os caras o tempo todo ignoraram a existência desse imóvel. E essa família de baixa renda sempre esteve lá, sempre cuidou, construiu a sua casa com muita dificuldade, depois construiu uma casinha para os filhos quando os filhos casaram, e depois construiu uma outra casinha para o outro filho. Ou seja, professor, todo o dinheiro de todas as economias dos últimos 20 anos essa família colocou lá. Certo. Quer dizer, então, que mesmo que esse seja um terreno baldio, ou um bem dominical, ou dominial, essa família não pode adquirir esse bem por uso capião? Não, não pode. Então hoje, 20 anos depois, se o município disser eu quero o imóvel de volta, as pessoas vão ter que simplesmente sair? É isso. Exatamente. Mas espera lá, professor. Entenda que nesse terreno a família construiu 3 casas, professor. Uma casa que eles já moravam, depois uma casa para um filho, depois outra casa para outro filho. Na hora que o poder público pedir para eles saírem, que entrar com a desocupação desse imóvel, então o poder público tem que indenizar por essas construções. Vamos supor, eles gastaram lá R$300 mil
reais ao todo nas casas. Então, se o município quer tirar essas pessoas de lá, o município tem que pagar esses 300 mil. Verdadeiro ou falso? Falso. Essas pessoas vão ser retiradas e não vão ter direito a nenhum centavo. Mas, professor, isso não seria um enriquecimento sem causa da administração pública? Porque a administração pública vai receber esses imóveis sem pagar. Isso não é enriquecimento sem causa? Não. O STJ entende que quando a pessoa ocupa irregularmente um bem público, ela já sabe que jamais vai poder adquirir por uso capião, ou pelo menos deveria saber. E esse investimento ela fez por sua conta e risco. Veja, ela não exerce posse sobre aquele imóvel. Ela exerce mera detenção, na opinião do STJ. É uma posse, não é posse, né? É uma detenção porque é extremamente precária essa vinculação que ela tem com o terreno. E aí, na opinião do STJ, o poder público vai ter um custo para demolir essas construções, porque afinal de contas, imagine que o município quer instalar aqui um hospital. Tem como o município aproveitar essas construções aqui? De forma alguma. Então ele vai ter um custo para demolir essas construções. É por isso que, na opinião do STJ, da súmula 619, que é a nossa dica que eu passo para você agora, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, essa família que ocupou durante 20, 30 anos o imóvel público vai ser retirada do imóvel, já que ela não pode adquirir esse bem por uso capião nunca, nem que ela fique 200 anos lá, e ela não vai receber nenhum centavo de indenização pelas benfeitorias ou acessões feitas, pelas construções que ela fez. Porque, afinal de contas, ela exerce mera detenção, e não posse, de natureza precária. E que a lógica é que o poder público vai ter um custo para retirar essas pessoas, para retirar esses bens construídos lá, e não um enriquecimento sem causa. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria.